Agora vamos entrar no primeiro case aqui da nossa noite. Eu queria chamar o Cunha para vir até o palco aqui e falar um pouquinho. Cadê o passador? O Cunha ele vai se apresentar, mas a história interessante aqui, que é legal vocês prestarem atenção, é como ele começou. Eles começaram aos pouquinhos, né, Cunha? Ele vai contar um pouco, ele está à frente dessa transformação que o Sebrae vivenciou. E é interessante que eles começaram, como o Mauleps colocou. Calma, vamos começar com um negocinho, mas eu não vou estragar a tua apresentação. Conta aí, Cunha, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Baldin. Bom dia a todos. Estamos indo bem aqui? Tranquilo? Então vamos lá, galera. Eu vou contar um pouco da jornada do Sebrae. Vou mostrar a apresentação, vou me apresentar aqui. Meu nome é Fernando Cunha, eu sou da Wise Mobile. A gente é parceiro do Sebrae há alguns anos, agora tá legal. Parceiro do Sebrae há alguns anos. E a gente auxiliou o Sebrae a criar a jornada de RPA para resolver um problema que eles tinham. E eu vou contar essa história para vocês aí durante a apresentação. Então, como eu falei, parceria, o idealizador do projeto do Sebrae acho que não conseguiu chegar porque a gente mudou de horário e tal, mas vamos lá. Vou me virar sozinho, mas acho que dá. Então, galera, começando assim, dar um contexto para vocês. Sebrae Paraná, né, somos clientes, nosso cliente há mais de 20 anos. E aqui, dando contexto, o que o Sebrae Paraná tem de ecossistema, o que tem dentro dos sistemas dele. Então, bem, em linhas gerais, né, tem o sistema legados, tem sistema corporativos, tem aplicativos, tem tudo que você possa imaginar. Né? E é uma miscelânea de aplicações, mais de 50 aplicações. E dentro desse contexto inteiro, não existiu RPA ainda. Né? E quando que surgiu o RPA? Foi isso, vou pegar que tá na moda. Não foi assim. Qual o problema que a gente tinha? Ou melhor, o Sebrae tinha, que a gente estava lá para ajudar eles a resolver. Existia uma ferramenta, existe hoje, chamado Portal CND. Esse Portal CND, o Sebrae, atualmente no Paraná, tem centenas de fornecedores. E todo fornecedor, para receber do Sebrae, tem que gerar certidões negativas, senão não recebe. E o Sebrae desenvolveu um projeto, em 2016, na época, que foi um portal para receber essas certidões. Esse portal funciona até hoje, só que era o problema que existia. Os fornecedores não sabiam, não tinha treinamento, era muito demorado, tem que subir no portal, eu não sabia que tinha que subir no portal, e gerava um impacto. Que impacto gerava? Qual era o problema? O problema era esse. Ia gerar o pagamento, vou pagar a Wise, por exemplo. Chegava lá, mas a certidão está vencida. Tem que avisar a Wise, a certidão está vencida, sobe a certidão atualizada no portal. Aí a Wise recebia, vou lá subir no portal. Ou seja, apesar de ter um sistema, existia um processo, um custo operacional muito alto. Porque daí o impacto era o Sebrae tinha que cobrar os fornecedores, imagine centenas de fornecedores, cobrar manualmente, cobrar por e-mail, cobrar por WhatsApp. Aí o fornecedor mudava o contato, não era aquela pessoa a mais. E fornecedor no Sebrae são coisas que, são fornecedores que tem fornecedores recorrentes, fornecedores pontuais, de tudo isso pode se imaginar. Fornecedor de coffee break, fornecedor de sistema, fornecedores de tudo isso pode se imaginar, o Sebrae tem de fornecedor. Então era um problema, porque daí a área financeira não conseguia pagar, atrasava os pagamentos, o fornecedor não recebia e virava aquela coisa, né? Um processo muito oneroso e, diria, quase infinito, porque todo mês tem que pagar, todo mês tem serviço para ser feito. E aí, que a gente pensamos no Automation Edge? Não pensamos não, tá? Nesse primeiro momento, a gente foi atrás da ferramenta. Essa jornada aqui, gente, como o Baldin comentou com a gente, inicialmente, comentou aqui, que não foi algo do dia para a noite. Até mesmo a gente, eu falo o nome da Wise aqui, nós temos mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas. A gente não chegou assim, não, vamos construir um sistema aqui e vai resolver para vocês, por mais que a gente tivesse expertise, porque o problema era um pouco diferente do que a gente está acostumado. E aí teve o primeiro, em 21, esses 4 pontos importantes. Primeiro, identificação do problema. Existia esse problema que eu falei para vocês agora, das notas, das certidões, né? Busca da ferramenta.
Aí a Wise foi atrás, né, como parceiro que somos do Sebrae, encontramos o Baldin falou da ferramenta. Não, vamos construir um RPA para resolver esse tipo de coisa. Inclusive, na época, a gente não tinha nem equipe de RPA. Hoje já temos uma equipe, que é a minha equipe, por coincidência ou não. Além de encontrarmos o Baldin, ele oferecia a ferramenta, apresentar a ferramenta, entendemos que ela superia a necessidade. Tivemos um parceiro da própria Automation Edge que participou do desenvolvimento do projeto, porque nós não tínhamos a expertise na época também. Isso é um ponto bem importante. Desenvolvemos um projeto. O projeto foi um projeto que, inicialmente, a gente pensou assim, um projeto rápido. Sei lá, 1 mês, 2 meses, é só gerar certidão. Pensamos, não deve ser um projeto complicado. Mas não foi. Foi um pouco mais longo do que a gente imaginou. O projeto foi mais ou menos, que eu lembro, uns 6 meses de projeto em desenvolvimento. É um projeto longo, né? Atualmente é um projeto muito longo, mas por que ele foi longo também? Porque teve a maturidade do Sebrae entender, ele estava junto com a gente, entender como funciona a ferramenta, entender como por menores a gente ia fazer para gerar certidões, entender como funcionaria dentro da área de processo, a área que era responsável para gerenciar esse processo tinha que entender também, porque a gente podia criar um negócio que fosse piorar, obviamente, tem que ser um negócio que resolvesse o problema. Então a gente teve esse momento de maturação durante o projeto. Em paralelo a isso, nós fizemos um treinamento. Eu e minha equipe fizemos, algumas pessoas que estavam no time não sabiam também nada de RPA, eu inclusive, não tinha esse conhecimento. Fizemos um treinamento oficial com o pessoal da Automation Edge, em paralelo com o projeto. Então, 21 aqui, mais ou menos, faz uns 7 meses, finalizou o 21, entregamos o processo rodando lá, direção de certidões. E aí, a gente pensou assim, acabou, né? Agora beleza, o projeto está acabado, tchau, vamos embora, vamos para o próximo. Não acabou. Porque a gente começou a parte de, como nós estávamos treinados já, dentro do processo, depois eu vou falar mais no final, começou na parte de monitoração, verificar se está rodando, verificar se está funcionando, verificar por que alguns casos não geravam a certidão, enfim. Alguns cenários, por mais que o projeto foi desenvolvido, tem coisa que acontece só em produção. Vocês sobre TI devem saber que isso é uma verdade. E aí começamos a otimizar, a gente descobriu assim, que tinha processo que rodava e não precisava rodar. Pegar todas as certidões lá, mas será que precisamos rodar para todo mundo? Não, vamos otimizar o processo para ser mais rápido, vamos otimizar para ser mais efetivo, ou seja, não era um problema, era um bug, era problemas relacionados assim, vamos otimizar esse processo para ele seja mais eficiente. Então a gente trabalhou muito em cima disso. Basicamente, eu diria que metade de 2022 ficamos nesse processo de monitoração, ajuste, otimização, o Sebrae entendendo como que era isso, as áreas de negócio recebendo essa visão das certidões geradas automaticamente. E aí, ficou, digamos, estável, funcionando, beleza. E aí, beleza, continuamos. Após a metade, mais ou menos, de 22, a gente começou a ter outras demandas de RPA. Como já tínhamos conhecimento, já tínhamos a ferramenta, já tinha passado pelo processo inicial ali, que é um processo que eu falo, não é assim trivial, realmente tem que ter uma cultura para isso, as pessoas têm que entender como funciona. Começamos a criar outros RPAs. E esses RPAs, aí é um ponto bem legal, eles surgiram de uma necessidade, a gente não foi buscar, eu tenho uma outra equipe lá, que trabalha com integrações com o Sebrae Nacional. O Sebrae Paraná, como outros Sebrais, né, cada estado tem um Sebrae, e todos eles, de certa forma, integram com o Sebrae Nacional. Existia uma dificuldade, existiam alguns cadastros, por exemplo, que eram obrigados a ser feitos no Sebrae Nacional, no sistema do Sebrae Nacional. E esses cadastros eram impossíveis de se fazer via APIs ou alguma outra forma. Aí fizemos um RPA, que de certa forma não foi tão complicado, só que se fosse fazer manualmente esse cadastro, o Sebrae tinha um impacto muito grande, e era quase humanamente impossível. Por exemplo, fazer 500 cadastros por dia, sei lá, 70 campos. Aí a gente fez isso rapidamente com a ferramenta, foi rápido mesmo, e resolveu um problema grande para o Sebrae. E isso gerou um impacto muito positivo, porque mostrou que a ferramenta ela consegue resolver problemas de forma rápida.
e efetiva. Então a gente começou a criar alguns RPA, esse foi um deles, e aí colocamos vários RPAs, semelhantes a esse, parecidos com esses, e fomos seguindo. E aí em 23, ano passado, esse processo está bem maduro, rodando, lembrando que a gente sempre monitora diariamente o processo, por mais que o processo esteja maduro, o RPA ele pode ter alguma coisa que mude, pode ter um site que mudou, pode acontecer alguma coisa que pode impactar na execução dele, então a monitoração é um ponto muito importante para ser deixado claro que os RPAs não funcionam para sempre sozinhos, tem que ter monitoração. E aí conseguimos ter um outro projeto grande também, ano passado, que foi um projeto para o Sebrae também, obviamente, que era uma integração, uma conciliação bancária, ou seja, conciliação da Cielo com o sistema Proteus. Aqui, pessoal, é um ponto bem legal que a gente identificamos, né, levantamos o problema e tal. Esse não foi tão trivial para fazer, foi complicado também, porque o processo era complexo. Aí o usuário, o key user desse processo, do Sebrae falou para mim o seguinte: se você conseguir fazer isso, eu vou conseguir tirar férias. Isso é sério, tá, gente? Não é brincadeira, não. Conseguir tirar férias. Mas por quê? Não, porque assim, esse processo eu tenho que rodar todo dia, eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que acessar o site do Cielo, baixar lá, importar no RP, conciliar e tal, é todo dia. E se eu tiver de férias, eu tenho que fazer também, porque se eu não rodar no dia, vai sumir o arquivo lá e eu perdi. Então, nas minhas férias, mesmo estando de férias, eu tinha que fazer isso. Isso não era brincadeira, era sério. E aí, esse ano, a gente conseguiu finalizar o projeto em novembro de 2023, na verdade, e em dezembro, essa pessoa pegou férias, de verdade. E o processo rodou, logicamente a gente monitorou, deu os problemas, a gente resolveu lá, obviamente, fizemos conciliar, caiu umas exceções lá, mas é um outro case que gerou o quê? Até o meu anterior aqui, o palestrante falou, né, que o RPA ele não tira emprego das pessoas, ele muda o emprego das pessoas. Né? Nem sempre, eu coloquei um RPA aqui e agora tem menos pessoas. Não necessariamente. Na maioria das vezes, o contrário, você automatiza um processo repetitivo e faz aquela pessoa trabalhar em outro processo que tem mais importância para a empresa. E aí, o que a gente vai fazer esse ano? Já fizemos, estamos fazendo. Melhorando o processo de RPA, daquele de portal CND. Porque tem outros tipos de notas fiscais, tem outros tipos de fornecedores que também eles vão entrar nesse processo que a gente já finalizou também, estamos monitorando nesse ano. Então aqui, pessoal, esse breve resumo aqui, gente, foi quanto tempo? 1, 2, 3 anos, pouco, 3 anos. E a gente foi evoluindo esse RPA de forma, eu diria assim, quase natural dentro do cliente. E agora eu vou falar uma outra parte, que é legal também. Deixa eu pegar, cadê? Acho que é aqui. Opa, beleza. Licenciamento. Falei do Sebrae, né? E como que funciona o licenciamento? O licenciamento, eu falei, colocamos uma RPA, depois ficamos um tempo lá, daí mudamos. E o pessoal sempre pensa, quando eu vou falar com outros clientes, mas o licenciamento é caro, e agora? O que eu faço? Eu queria esse RPA, mas será que eu consigo pagar? Será que vai se pagar? Será que eu vou ter ROI? Então essa pergunta, que é muito importante, é feita todos os dias, quando a gente faz com novos clientes. O Sebrae não foi diferente. E aí, aqui um ponto que eu acho muito legal do Automation Edge, que é algo que potencializa e reduz muito o risco. O licenciamento, né, começou como no Sebrae, né? Começou por consumo. A gente contratou por consumo de steps. Aquele processo do CND que eu falei agora há pouco, ele ficou rodando, acho que mais ou menos com 1 ano e meio, somente por consumo, ou seja, o custo bem reduzido, porque eu tinha um processo só. Então, aquele investimento foi menor, porque eu tinha um processo só rodando. E era uma coisa nova. O Sebrae não podia falar assim, não, vou comprar uma ferramenta aqui, não sei se vai dar certo. Né? Então, realmente, esse tipo de licenciamento é um licenciamento que realmente faz você poder, digamos que o Sebrae falar assim, não gostei desse negócio, não funciona para mim, pode acontecer, por que não? É algo cultural. Não deu certo, beleza, acabou a licença ali, tchau é benção, né? Mas possibilitou, né, a gente criar esse processo e depois de 1 ano e meio, com o novo RPA que a gente criou, esse consumo começou a ficar complicado. Por quê? Tinha muito robô rodando. Ou seja, eu tenho mais benefícios sendo gerados. Então não valia a pena manter a licença para o consumo. Aí
contratamos a subscrição no passado. Mas de forma totalmente equalizada com os processos que estavam sendo executados. Ou seja, o investimento que o Sebrae fez da subscrição, o ROI dele já estava, de certa forma, definido. Eu tinha vários processos rodando já. E como que a gente faz? Qual o processo que a gente usa para criar um RPA no Sebrae ou em algum cliente que a gente tem também? Sempre a parte 1, pessoal, eu acho que é a parte mais importante. Porque muitos dos clientes chegam para a gente, sim, eu geralmente participo das reuniões iniciais, meus colegas, minha equipe, eu quero fazer um RPA para fazer uma automação, sei lá, qualquer coisa lá. Aí a gente, beleza, vamos fazer uma avaliação técnica, vamos verificar se isso é viável tecnicamente, para ver se a gente vai para o próximo passo. A gente faz isso, a gente faz algumas POCs, a gente faz questão de fazer POC, prova de conceito, para quê? Para a gente não chegar e falar assim, puxa, não deu certo. O teu processo não está elegível para fazer um RPA. E realmente, que eu lembro, eu acho que eu participei de uns 5, só em um ano, 5, 6 clientes que eu mesmo falei, não dá. Infelizmente, o teu processo não está elegível. E aí, esse processo inicial. Segundo, depois de análise de requisitos, a gente é a fábrica de soluções, a WISE é a fábrica de soluções. A parte de engenharia de software a gente vai fazer, a gente vai inventar o requisito, verificar como que é as regras, verificar qual que é a dor, qual que é o processo. Então a gente tem que fazer esse processo aqui. Então, após a gente avaliar tecnicamente se é viável aquele RPA, a gente vai verificar como tem que funcionar, fazer análise de requisitos mesmo, antes de sair fazendo. Seguindo a parte de engenharia de software. Depois desenvolvimento técnico, programamos lá, fazemos RPA, fazemos uma integração, fazemos testes internos. Esses testes internos aqui, geralmente tem uma equipe que faz. Após esses testes internos, a gente faz um teste, uma homologação com o cliente, com o solicitante. Essa parte é bem importante. Porque o solicitante, o cliente, ele está acostumado que, por exemplo, tem um sistema, desenvolvemos um sistema lá, beleza, o sistema está funcionando, ou seja, ele não tem que se preocupar com nada. O RPA é um pouco diferente, porque é o processo dele que está sendo automatizado. Então ele tem que saber se ele deu certo ou não. Porque senão eu vou falar assim, a partir de agora você não precisa fazer tal coisa. Ele não vai fazer mais nada. Mas será que está falando corretamente? Será que foi definido corretamente? Será que tem um passo a mais que eu não falei que precisava fazer? Então essa parte da homologação é muito importante. Essa homologação, pessoal, a gente fica geralmente semanas fazendo. Faz umas rodadas, mais uma rodada, tem um ajustezinho ali, vamos homologando, vamos fazendo, até chegar assim, não, agora está de acordo, realmente está. E daí, depois disso, a gente faz a operação assistida, que é o item 6. Então vamos verificar agora se realmente está rodando e está gerando um resultado que ele nasceu para fazer. E essa operação assistida é feita pelo meu time, a área da TI do Sebrae acompanha também, e a área de negócio também acompanha. A gente valida lá, giramos, nesse exemplo das certidões, tá? Certidões. Giramos aqui 50 certidões em um dia. Vamos validar aqui, ver se realmente era correto, ver se era para gerar. A gente valida certinho isso aqui. 7, monitoração que eu falei para vocês. Estou rodando lá um RPA que está acessando um site. O site está fora do ar. O que acontece? Não roda RPA. O site mudou. Não vai rodar o RPA. A máquina do RPA caiu. Pode acontecer. Então, tem que monitorar. Isso aqui é obrigatório. E aí, o item 8 é ajuste de melhorias. A gente vai verificar lá, nossa, está muito lento. Ficou muito lento esse processo. Vamos colocar uma otimização. Está lento a consulta, está fazendo num web service, então temos que mudar a consulta. Então, a gente faz direto isso. E aqui são os processos que tem atualmente, né? Como eu falei, né? Tem a conciliação, né? Da célula do cartão de crédito com a Proteus lá, né? Consolidação de eventos do Sebrae, a consolidação de eventos lá no Sebrae Nacional, que é vital para o Sebrae esse tipo de processo. Exclusão de participantes de evento também é um processo bem importante para o Sebrae. Certificado de regularidade do FGTS, que está dentro do processo de certidões, né? Esse é mais comum. Certidão federal, criação de reputante nacional, reativação de cadastros, cadastro de salário do empreendedor, consolidar eventos flexíveis. Então, todos eles aqui são muito próprios do Sebrae, mas eles têm muito valor para a ponta lá. E hoje nós temos 9 RPAs, foram emitidos até hoje
200 mil certidões, 3 mil certidões. Teve mais de 500 mil cadastros efetuados. Imagine, pessoal, se tivesse uma pessoa cadastrando 500 mil pessoas na mão. Primeiro, que ia demorar muito tempo. Segundo, o custo ia ser muito alto. Terceiro, que o Sebrae não ia conseguir fazer no tempo que ele precisa. Então, aqui foi um ponto bem importante. E aqui, meus contatos, pessoal. Vou abrir para perguntas aqui. Beleza? Acho que é isso. Obrigado. Alô. Ó, a gente deu um upgrade aqui, pagamos adicional pro Saulo. Aí ele botou essa... O que é isso aqui, Saulo? Uma capinha diferenciada. Gente, Cunha, muito obrigado. Alguma pergunta para o Cunha? Alguém tem uma dúvida, quer trocar uma ideia? Alguém que queira... Eu tenho uma pergunta para você. Manda. Que eu sei que eles querem fazer, mas estou com vergonha. Você fazer a pergunta para ele, sim, sabe? Mas eu quero que você... Porque eu sei um pouquinho da história de cada um, né? Eu sei umas coisas que... Sim. Conta aí um pouquinho aquela fase, porque teve uma fase, só contextualizar, que vocês fizeram o robô, né? E o cliente falou assim, não, deixa que eu toco, você é tranquilo. E aí o cliente ele não tocava o robô, deixava lá, porque toda peça de tecnologia, pega o teu carro e não faz revisão. Não atualiza o software. Qualquer equipamento, pega o celular da Apple, que é tão conhecido por ser robusto, e não administra. Não atualiza. O que vai acontecer? E conta a história assim, entre ele entender que precisava, porque aquilo que você passou bem rapidinho, foi uma novela de alguns meses até ele entender que precisava. Assim, a gente... Essa pergunta do Bodinho é interessante. Como eu falei, né, até, né, que quando um sistema você bota para rodar, você não precisa monitorar, você monitora de forma mais automatizada e tal, né? É uma monitoração um pouco diferente. Com o RPA rodando lá, aí ele parava, dava alguns problemas e tal, ou seja, ele não tinha um processo definido com o cliente. Aí eu conversei com o meu colega Daniel, que ele não conseguiu chegar a tempo aqui. Aí eu falei assim, Daniel, o que você acha de fazer um processo, definir em conjunto, que a gente cobra X horas mensais aqui para a gente ter um serviço definido. E a gente monitora aqui e te reporta. Tipo, se der um problema aqui, te corrige, se for coisa pequena, a gente já resolve. Mas tem um processo definido aqui para não ficar solto isso. E aí voltou e tal, porque ele não tinha também essa visão que podia dar pau. Que podia, eu falei, deu pau hoje, subiu lá, caiu fora do ar lá o sistema do governo lá para gerar certidão, né? E aí ele falou assim, não, beleza, eu acho que realmente tem que fazer isso. Porque deu alguns problemas, precisou parar o robô várias vezes, parou, e ninguém olhava, ficava parado alguns dias. E daí ele falou assim, não, concordo com você, acho que tem que fazer isso mesmo. Vamos fazer um processo de monitoração aqui. E hoje a gente monitora todos os RPAs, não só o certidão, todos. E, inclusive, essa monitoração é o que faz, na verdade, aumentar a efetividade. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Imagine aquele exemplo do cadastro de usuários que todo dia acontece. Se parar hoje, daqui 3 semanas eu ver que não foi cadastrado nada, todos os movimentos do Sebrae não chegarão ao Sebrae Nacional. Então a questão não é somente, vamos reiniciar, vai dar certo. Não, é o custo que você perdeu de mandar, você perdeu de cadastrar. Então essa monitoração é importante para isso, para a gente não perder a efetividade do RPA. Que ele nasceu para isso, né? Para ganhar velocidade. Respondi, Baldinho? Só acontece lá, né? Isso aí, né? Só lá. Só lá. Porque é um fenômeno. Não acontecendo isso. Eu gosto de compartilhar essas experiências porque é um fenômeno que todo mundo que está à frente de uma iniciativa de automação, digitalização, tem que deixar claro para o negócio. Não é porque você automatizou um processo que automaticamente quem automatizou é o dono dele. Porque a tendência, como é que a história se desenrola? Tem um problema aqui, não sei o que, faz um... Aí, às vezes a área que seja a TI, seja o CSC, aí cada área é uma história. Vamos fazer rodar, se envolve aquilo que o Mauleps comentou, se engaja, etc., abraça, vamos fazer acontecer. Quando é um fluxo, um workflow, beleza. Nós vamos ver clientes aqui que tem 200.
Imagina, na partir de 10, 15, começa a ficar uma sobrecarrega. Tudo é você, tudo é você. Então, aquela comunicação que o Mauleps fala, eu gosto sempre de... É legal de fazer um workshop com as áreas de negócio e explicar várias coisas. Uma delas é que a matriz RACE, né, quem é responsável, quem é informado, quem executa, não muda só porque o robô entrou na jogada. Tem uma pergunta ali do homem dos 200 robôs. Pergunta para você, Bodinho, ou para mim? Para você, óbvio, para você. Então, derruba beleza, ele, manda usa lá. juventude. Não, tranquilo. Parabéns pela apresentação, Fernando. Obrigado. Bem legal conhecer o case aí de vocês. Eu entendi que vocês têm uma estrutura interna que presta serviço para as áreas de negócio. Isso. Perfeito, entende a demanda com a área de negócio, faz análise de habilidade técnica, etc., até a parte de monitoramento. Correto. Isso está centralizado na TI, mas ao mesmo tempo o que vocês estão robotizando é parte importante e crucial do processo da área de negócio. Essa governança de quando acontece uma falha, de quando tem problema, como é que vocês arquitetam e controlam isso no dia a dia? Vocês, TI, monitoram, contatam a área, ou vocês criaram mecanismos, processos, procedimentos aí para que a própria área possa ter essa liberdade, ter esse controle aí de, poxa, deu erro, eu tenho que atuar aqui, ali e assim por diante? Legal, boa pergunta. Na verdade, a resposta não é uma resposta totalmente sempre será assim. O que a gente faz? A gente tem uma equipe, na verdade, que monitora. Essa equipe é o meu time, que é contratado pelo Sebrae, né, da Wise. Quando tem um problema técnico, digamos assim, deu um problema lá para gerar a certidão porque o CAPTCHA não está quebrando, um exemplo. Esse problema a gente passa para a TI do Sebrae para a gente tentar resolver e eles informaram de negócio, parou o robô lá porque resolveu um BO aqui. Um problema técnico, um incidente. A gente tenta resolver, desenvolve ali, corrige, enfim. Esse é um cenário. Mas, às vezes, a monitoração, que aconteceu esses dias, até meu amigo aqui, o Luan, da minha equipe, está aqui, aconteceu algo diferente. Nós estávamos monitorando lá. Aquela integração da Cielo que eu falei ali, o SAR da Cielo falou assim, mensagem, não dá para gerar movimento até dia tal do tal, porque estamos em manutenção. Ou seja, o robô não ia funcionar nunca. Ia funcionar no dia 8, ou no dia que fosse liberado. E aí a gente formou a área de negócio, a gente não tem como fazer. Então, informamos eles disso, só que o importante é que a gente informou eles. Informamos eles e eles fizeram de outra forma lá, acessaram de outro jeito. Ou seja, o robô, se não tivesse robô, alguém tinha que fazer manualmente. Então, nessa resposta que eu estou te dando, a gente monitora e às vezes, depende do problema, a gente endereça para a TI, depende do problema para a área de negócio. Dando mais um parênteses aqui, até complementando o que o Baldinho falou antes, às vezes as áreas de negócio, eles não têm, você fala assim, vou fazer um robô de automação aqui. De certa forma, esse nome robô, ele, na minha visão, ele é negativo, porque o pessoal pensa, tem um robô, então não se preocupar mais. E na verdade é falso isso, né? Mas naturalmente, você pensa, o robô, então beleza, está pronto, não precisa fazer mais. Então eu vou esquecer aquele negócio. E na verdade não. Então essa monitoração também é algo que tem que ser aculturado, como até o exemplo que o Bodinho pediu para eu explicar, né? Que era difícil até para TI entender isso, né? E a gente teve que tentar entender ali para justamente não acontecer o que eu falei agora há pouco. Pô, ficou 10 dias parado o robô e não gerou resultado. Ou seja, não era um problema de TI às vezes, só que o resultado não foi alcançado. Mas se eu rodar de volta, vai rodar, só que o tempo você perdeu, aquele tempo não volta mais. E o robô ele é feito para isso, para você ganhar velocidade. Então as áreas, e complementando mais um pouco da outra pergunta, as áreas de negócio, no caso do Sebrae, elas não têm o nível de conhecimento, falar assim, não, eu vou ficar monitorando e tal. Eu já vi empresas que têm. Mas é outra estrutura de empresa, tem uma área geralmente de processos, de automação, que eles monitoram. Então, no caso do Sebrae, eles não têm essa cultura e daí fica na TI e a gente reporta para eles quando é necessário. E, obviamente, na parte da homologação, todas as homologações a gente faz junto com eles, porque isso aí a gente não abre mão. Porque, assim, como eu falei,
A gente pode fazer o melhor robô do mundo, o melhor sistema do mundo. Se ele não está entregando o que realmente a área de negócio precisa, não adianta. Pode fazer a melhor tecnologia do universo. Não vai entregar valor, não resolve. E o RPA é diferente. Acho que é isso. Alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta, gente? Alguém queira? Tudo certinho? O pessoal está montando ali o nosso COF. Só passando os próximos passos, a gente vai agora, daqui a pouquinho, para o COF. Depois vamos ter a Cargo Lift, a Andréia que está aqui, o time vai falar um pouco da história também, interessante. Eu até comentei com ela, contar a história dela desde o início, para vocês verem que é normal. O pior robô que vocês vão fazer na vida de vocês vai ser o primeiro. O pior projeto vai ser Com certeza, o primeiro foi suado. O primeiro robô é o pior de todos. É o que você vai bater cabeça. Você vai pensar, meu Deus do céu. E eu brinco assim, quem já fez projeto de BI ou de Analytics tem a mesma vivência do projeto de RPA. Porque o Analytics, você vai lá, o que você quer? A área de negócio, eu falo, não, precisava ter esse indicador, aquele indicador, aquela visão, 360 graus, porque se eu tivesse essa visão, eu tomaria tal ação. Aí você faz, você entrega aquelas visões que ele pediu. O que acontece? Putz, não era bem isso, é que eu falei aquilo, mas na verdade eu não estava falando daquilo, eu estava falando de outra coisa. E aí vai, então tem uma etapa de homologação que as boas práticas em automação requerem, que é para evitar, né, diferente de Analytics, que é um pouco mais complexo, que é muito conceitual, RPA a gente consegue dar um mínimo de, tá, ó, é isso aqui que o robô vai fazer, é isso, dá uma olhada aqui, presta atenção nele, ó, esse açaí. Não que vai resolver todos os problemas, porque ainda somos pessoas, né, ainda somos seres humanos com suas limitações, mas ajuda muito. Pessoal, acho que já deu hora aqui. Lembrando, temos um coffee aqui, está servido ali na direita, fiquem à vontade, daqui 20 minutinhos a gente volta para ouvir a nossa querida amiga Andréia e depois o Bruno e o Cris ali da Marco Polo contando duas histórias muito interessantes, jornadas de RPA, tá bom? Obrigado e aproveitem. Valeu, pessoal. Obrigado.